7, versículo 11. Esse será o texto da meditação desta noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para ministrar ao seu coração nesse lugar. Obrigado, Jesus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículo 11. Quem encontrou diz amém. Amém. O texto diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Aproximando-se, tocou no esquife ou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Diga comigo: pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Glória a Deus. Assente-se, fica à vontade. Glória a Deus. Se for possível, mantenha sua Bíblia aberta diante do texto que você leu comigo nessa noite. Eu não quero ser extenso, mas eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração para esta noite, em nome de Jesus. Nós estamos num texto muito conhecido. Esse é o texto que diz respeito ao famoso milagre que Jesus realiza dentro de uma cidade pequena chamada Naim. Foi Lucas quem registrou essa história e esse fato. Lucas, a exemplo de Mateus, Marcos, esses três autores, eles vão simplificar a forma de explicar como foi a vida e a obra de Jesus de Nazaré. Eles vão pegar a vida de Jesus, 33 anos aproximadamente, e vão dividir em 3 momentos. Primeiro momento, Galileia, lugar onde Jesus nasce, cresce, se desenvolve, inicia o seu ministério, é batizado e começa a ficar famoso por suas pregações e milagres. Depois, esses mesmos autores vão fazer o seu livro girar em torno de uma segunda fase da vida de Jesus, que é o momento em que Jesus não tem mais tempo para comer sozinho, não tem mais tempo para orar sozinho em paz. Então ele precisa começar a sair da região onde ele cresceu e ir para cidades vizinhas, para lugares mais distantes. A esses momentos nós chamamos de viagem de Jesus. Momentos, por exemplo, onde Jesus vai para um lugar chamado Tiro e Sidom, e ali uma mulher que tem a sua filha endemoniada diz: mestre, cure a minha filha que está terrivelmente endemoniada. E Jesus responde: não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Ou seja, eu deixei de fazer em casa para ter tempo com os discípulos, e é injusto com eles fazer aqui fora agora. Ao que a mulher responde: mas Senhor, eu não quero o que eles têm, o que é deles pertence a eles. Eu quero aquilo que sobra quando o céu se derrama sobre eles, aquilo que vem e nos alcança até aqui. Esse é o segundo momento da vida de Jesus, viagens aonde Jesus precisa discipular seus discípulos, porque se depender da região da Galileia, ele não terá tempo para isso. Muitas vezes nós temos na Bíblia Jesus tendo que ir a alto mar para orar, subindo ao monte de madrugada, porque assim talvez ele encontraria tempo e sossego para orar em paz. Ele precisava comer escondido, porque aonde ele estava, as multidões, sabendo do seu local, iam até ele e buscavam palavras e milagres. Então ele se retira, como por exemplo também no momento em que ele vai para Cesareia de Filipe, e ali ele pergunta aos discípulos: o que o mundo diz que eu sou? Eles dizem: o Senhor para eles é simplesmente um grande pregador, um curandeiro, um exorcista, um professor, e não passa disso. E Jesus estreita a pergunta e diz: e vocês que andam comigo, que se assentam à mesa comigo, que dormem perto de mim, o que eu represento para vocês? E nesse momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, salta e grita: para mim tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Em segundo momento, viagens. E por fim, eles vão dividir a vida de Jesus apontando para a última semana antes da cruz, a semana da
Páscoa, aonde ele entra num domingo de manhã em Jerusalém, montado num jumentinho, e aquilo é um sinal para cumprir o que está escrito no livro de Zacarias, que diz: o teu rei vem a ti, montado num jumentinho, no filho de uma jumenta, mas ainda assim, Rei e Senhor de Israel. Aleluia. Todo mundo sabe que é Ele, porque esse sinal é público, Ele faz de propósito. É nesse momento que Ele assume publicamente que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. É nesse momento que Ele torna público o seu ministério, não apenas de curandeiro, ou apenas de exorcista, ou só de professor. Nesse momento, no domingo de Ramos, como dizemos, Jesus está gritando para o mundo: eu sou mais do que vocês podem imaginar. Aleluia, Deus. Eu sou mais do que vocês podem suportar. Eu sou mais do que vocês podem entender. Eu sou mais do que vocês podem merecer. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Na quinta ele é traído por Judas. Na quinta de madrugada é levado para ser executado. Na sexta é de fato crucificado. O sábado mantém-se em silêncio. E no domingo pela madrugada, desfazendo as dores da morte, como disse Pedro em sua pregação no livro de Atos, Cristo ressuscita ao terceiro dia, manifestando o poder de Deus. Pedro cita isso no livro de Atos em uma pregação, dizendo que o Espírito de Deus, o Pai, ressuscitou Jesus entre os mortos, desfazendo as dores, as amarras da morte, porque a morte não tinha condição de segurar Jesus com ela. Aleluia. Isso, nessas três etapas são divididas as fases do ministério de Jesus: Galileia, viagens, Jerusalém. O texto que você leu comigo está presente no primeiro momento, Galileia, aonde Cristo começou seu ministério. Aqui ele ainda não é publicamente reconhecido como um Messias. Aqui ele ainda é um grande pregador que está fazendo milagres e chamando a atenção de todo mundo. Aqui eles viram ou ouviram falar sobre a água que se transformou em vinho. Eles ouviram falar sobre a pesca maravilhosa num dia de manhã. Aqui eles ouviram falar sobre algumas pregações, correram para ouvir a pregação e constataram que, apesar de dizer quase as mesmas coisas que os fariseus, ele fala com autoridade, ele fala com peso, ele conhece o que está falando, ele parece ser a própria mensagem encarnada. Ele é diferente daqueles que ensinam nas sinagogas. Ele é Jesus de Nazaré. Agora, o texto que você leu comigo tem um endereço, e o endereço que você consegue perceber na Bíblia diz respeito a uma cidade de Naim. Só que antes de falar sobre Naim, Lucas vai dizer para nós que Jesus está vindo de outra região. Ele está vindo de uma cidade grande. O nome da cidade grande é Cafarnaum. E o que aconteceu dentro de Cafarnaum vai interferir no que acontece dentro de Naim. Por quê? Porque dentro de Cafarnaum já existe uma multidão seguindo Jesus. Cafarnaum é uma cidade gigantesca em comparação com Naim. Cafarnaum não é grande como a capital Jerusalém, mas é sem dúvidas a maior cidade da região da Galileia. É dentro de Cafarnaum que Jesus realiza um dos maiores milagres que ele poderia realizar. Dentro de Cafarnaum, um centurião romano, ou seja, um general, líder de 100 romanos, ele vai se aproximar de Jesus por meio dos seus soldados e vai dizer por meio dos soldados a Jesus: mestre, o meu servo está totalmente enfermo à beira da morte, por favor, cure o meu servo. Jesus se dispõe a ir à casa do centurião romano, quando de repente o centurião romano percebe que Jesus está indo à casa dele, e ele vai dizer: Senhor, eu também sou um homem que tem autoridade, eu mando um ir e ele vai, mando ele vir e ele volta, portanto a minha fala tem autoridade nesse nível aqui, e se eu tenho autoridade, eu sei que você tem também. Não precisa vir aqui em casa, não sou digno de recebê-lo, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Esse homem está reconhecendo que há poder da palavra de Jesus, que o poder da palavra de Jesus não pode ser replicado por Roma, mas Jesus tem poder para transformar
a realidade daquele servo. Basta uma palavra e o milagre acontecerá para a glória de Deus. Jesus vira para os discípulos e para a multidão que está acompanhando ele e diz: nem dentro de Jerusalém, nem dentro da sinagoga, nem dentro do templo, nem dentro da mesma cidade em que eu vivi, Nazaré, eu encontrei uma fé tão profunda como essa. Bendita é a fé que não precisa de toque. Bendita é a fé que não depende de experiência. Bendita é a fé que não depende de arrepio. Bendita é a fé que depositou a confiança na palavra. Ela permanecerá, porque o toque passa, a experiência acaba, mas a palavra permanecerá para todo sempre. Se você crê nisso, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, versículo 10, capítulo 7, versículo 10, Deus diz: então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Uma palavra de Jesus foi suficiente para liberar a cura à distância. A multidão que está seguindo Jesus está assustada, completamente fascinada, porque elas estão acostumadas a ver curandeiros, curando por meio de rituais, fazendo algum tipo de falcatrua para aquilo que é a enfermidade ser curada. Mas agora eles viram, pelo poder da palavra, o céu se revelar dentro de Cafarnaum. E logo depois disso, a multidão que está ainda arrepiada vai acompanhar Jesus. Os discípulos, que também estão assustados com isso, vão acompanhar Jesus, observando Jesus, olhando para ele com um olhar de admiração, perguntando uns para os outros: quem é esse? De onde vem esse homem? Será que ele vem mesmo de Nazaré? Será que não tem um pouco de autoridade espiritual sobre ele? O que ele faz, os daqui não costumam fazer. A forma como ele faz é diferente. Que homem é esse? Então, Cristo vai sair de Cafarnaum e vai descer para a cidade chamada Naim. Diga comigo, Naim. Naim. Mais uma vez, diga Naim. Naim. Curioso é o fato que há aqui um contraste entre Cafarnaum e Naim. Cafarnaum é cidade grande. Cafarnaum é um lugar famoso. Cafarnaum tem relevância financeira, relevância cultural. Cafarnaum é um lugar aonde Jesus estabelece parte do seu ministério, por causa dos recursos que ele tem lá. Lá é uma cidade polo dentro daquela região. Todo mundo conhece Cafarnaum. A importância cultural, política. Roma brilha quando olha para Cafarnaum, porque tem muita gente, portanto muito dinheiro. Cafarnaum é a grande cidade de Galileia. Mas o Cristo que prega em Cafarnaum é o Cristo que não se compromete, ou que não se impede, ou que não se recusa a descer a simplicidade de Naim. Naim, em contrapartida, é um lugar pequeno, é simples, é irrelevante politicamente, é irrelevante financeiramente. Beira uma aldeia, é quase um simples povoado, quase invisível aos olhos de Roma, mas ainda assim é um lugar completamente necessário para que o ministério de Jesus se estabeleça sobre aquela região. Naim é invisível a Roma, Naim é invisível para o imperador, Naim é invisível e é simples para o povo da terra, mas aquilo que não alcança os olhos da terra, alcança os olhos de Deus. O Cristo que manifesta o reino de Deus dentro de Cafarnaum é o Cristo que está completamente interessado em revelar o peso da glória de Deus dentro de Naim também, dentro de Cafarnaum, dentro de Jerusalém, dentro de Nazaré. Jesus quer manifestar a sua glória, independente do tamanho, independente do espaço, independente da relevância, independente da influência. Jesus quer manifestar a sua glória. Aonde houver espaço para Cristo, o reino de Deus será manifesto. Aonde houver espaço para a palavra chegará para a glória de Deus. E aqui fica uma reflexão para você que está aqui hoje, pensando que Deus está apenas nas grandes empresas, apenas nos grandes nomes, apenas nos grandes ministérios, apenas nas grandes influências.
nas grandes cidades, nas grandes capitais, nos grandes projetos que já aconteceram e deram certo. Eu vim dizer que Deus também está naquilo que ainda é pequeno, naquilo que ainda é simples. Deus não está apenas no mar aberto no meio, Deus não está apenas no sol parando na hora da guerra. Deus também está na pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus também está nos 5 pães e 2 peixinhos. Deus está na pequena botija de azeite, na panela com farinha. Deus está na pedra que derruba o gigante. Deus está em coisas simples, e é em coisas simples que o peso da glória se manifesta sobre a sua vida, diz o Senhor. Aleluia! Deus está nesse projeto que ainda não saiu do papel. Deus está nessa empresa que não ganhou força ainda. Deus está na canção que não foi composta. Deus está nessa mensagem que está dentro do seu coração e que ainda não foi pregada. Deus está, é pequeno para você, mas o céu já deu proporção para ela. É pequeno para você, mas o céu já deu peso para ela. A nuvem é pequena, mas é de lá que vem recurso para alimentar uma nação. O céu está dizendo, é pequeno para você, mas eu darei o crescimento, eu farei acontecer, eu abrirei a porta, eu darei recurso, e você saberá que eu fiz acontecer nesse dia. Não despreze os pequenos começos, disse o Senhor por meio de Zacarias. O começo é pequeno, o começo parece inofensivo, porque é pequeno, porque é simples, porque aos olhos dos outros pode não dar certo, como Naim, mas se houver Jesus, não importa o tamanho, não importa a visibilidade, não importa a relevância social. Se tiver Jesus, vai acontecer. Se tiver Jesus, vai fluir. Se tiver Jesus, vai acontecer para a glória de Deus. Cristo é o motivo que faz as coisas darem certo. Jesus está descendo de Cafarnaum com uma multidão. De repente, ele desce para Naim, e dentro de Naim tem um problema, mas veja algo que me chama a atenção. Lucas está dizendo quem está descendo com Jesus. Ele disse no versículo 11: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iriam os seus discípulos e uma grande multidão. Ele poderia aqui simplesmente dizer: Jesus foi com uma grande multidão, porque os discípulos estariam dentro desse contexto, fariam parte desse coletivo. Só que parece que Lucas não se contenta em colocar todo mundo no mesmo grupo. Para Lucas é necessário haver essa distinção entre aqueles que acompanham Jesus por causa dos milagres e aqueles que são de fato discípulos de Jesus. Lucas não aceita escrever que todo mundo é igual. Lucas não aceita escrever que todo mundo está fazendo a mesma coisa. E veja, eles falam a mesma língua, o mesmo idioma, o mesmo dialeto, se vestem da mesma forma, estão indo para o mesmo lugar, saindo do mesmo lugar, está todo mundo junto, mas tem alguma coisa que faz com que Lucas os separe, que Lucas os divida, dizendo: eles estão juntos, mas não são igual. Eles estão no mesmo ambiente, mas são diferentes. O que é que os separa? O que é que faz eles serem diferentes? O que separa o discípulo da multidão não é a roupa, nem é o lugar em que estão. O que separa o discípulo da multidão é o propósito do seu coração. O discípulo é diferente da multidão. A multidão suporta o culto, porque sabe que depois do culto tem milagre, pão e peixe. Enquanto isso, o discípulo continua depois do culto dizendo: Jesus, ensina-nos a orar, mostra-nos o Pai, leva-nos até Ele, revela-nos a Tua glória, explica a palavra. Jesus sabe quem é discípulo e quem é multidão. A multidão fica enquanto tem milagre. Quando o milagre acaba, quando o culto cessa e nada acontece, ela vira as costas e grita: não sei quem Ele é, pode crucificar. Mas o discípulo permanece até o fim. Lucas sabe que é um propósito do coração da multidão, e quando o propósito do coração da multidão é frustrado, a tendência é que a multidão vire as costas e o abandone, dizendo: nunca conheci, não sei quem é, não faz diferença, é irrelevante, não me deu o que eu quis.
fiz, não me entregou o que eu pedi, portanto para mim não presta. Enquanto isso, o discípulo vem, continua, permanece. Ele sabe que pão é bom, mas o pão uma hora mofa. Ele sabe que peixe é bom, mas uma hora o peixe estraga ou acaba. Ele sabe que vinho é bom, mas uma hora o vinho acaba. Mas Jesus é bom e permanece. Jesus é bom e continua. Ele é a causa das nossas vidas. Jesus. Na hora que o vinho acabar, na hora que o peixe acabar, na hora que o pão mofar, na hora que o milagre acabar, porque milagre tem prazo de validade, é bênção, vem de Deus, mas uma hora ele acaba, uma hora ele deixa de ser útil, uma hora ele finaliza o seu propósito. Nessa hora, só quem tem Jesus continua firme, só quem tem Jesus continua firme, e por isso é bom andar com Jesus. Quando o pão mofa, Jesus tem poder para transformar novamente. Quando o vinho acaba, ele é poderoso para transformar de novo água em vinho. Ele é a nossa esperança. Glória a Deus. Se Lucas estivesse dentro desse culto hoje, nessa igreja, e descrevesse você, em qual dos dois grupos ele te colocaria? Faz parte da multidão? Vem do que precisa, vem do que tem que vir, faz o que tem que fazer. Se Deus tirar o que você faz, você não vem mais. Ou você faz parte daqueles que são discípulos, cujo culto é ininterrupto, e depois que o culto aqui acaba, você continua o seu culto depois desse cenário. Precisa não brigar. Por que será que você demora a compreender as coisas de Deus? É tempo de ser não apenas pertencente ao grupo da multidão, mas ser completamente envolvido, não só com o ministério, mas com o Deus do seu ministério. Não só com o que você faz, mas com aquele que te mandou fazer. Não só com aquilo que você realiza, mas com aquele que te sustenta enquanto você está realizando. Há hoje um chamado do Senhor para o seu coração, dizendo: é tempo de tomar uma decisão e escolher qual será o grupo que você vai fazer parte. Que seja hoje à noite em que o Senhor te chama para fazer parte daqueles que são discípulos, que vão permanecer ao lado do Mestre para a glória de Deus. Saindo de Cafarnaum, descendo para Naim, os discípulos estão acompanhando. Para além dos discípulos, uma grande multidão. Chegando à porta da cidade, você conhece bem o texto, já leu esse texto milhares de vezes, conhece a história. Há uma senhora saindo da cidade para enterrar o seu único filho. Aqui, as cidades ainda têm portas, tem muros, indicando proteção. As pessoas enterravam os mortos fora da cidade, que era onde ficava o cemitério, uma vez que morte aqui representa a impureza. Tocou no morto, tocou em algo morto, torna-se impuro. Portanto, eles vão colocar os mortos fora da cidade. Antes dessa mulher, junto com toda a sua comitiva, toda a marcha fúnebre, cruzar o limite da porta que vai para fora, a Bíblia diz que vem uma outra multidão junto com Jesus, entrando na cidade de Naim. E o texto aqui vai dizer que Jesus olha para aquela mulher, vendo o seu coração, vendo a sua dor, percebendo e lendo, interpretando a sua alma. Por quê? Porque não é apenas uma mulher conduzindo um morto, não é apenas uma mãe enterrando um filho, é uma mulher que é viúva enterrando o seu único filho. Dois detalhes: é viúva e está enterrando o único filho. Ela já fez essa jornada antes, está fazendo pela segunda vez. Eu não preciso dizer da lacuna que fica quando alguém perde um pai, a mãe, o filho, o irmão. Nada supera, nada esconde isso, nada resolve. É uma dor e não dá para se medir. E para além dessa dor, para além da saudade, para além do aperto no coração que essa senhorinha está sentindo aqui, há ainda uma outra preocupação, que apesar de não ser a primeira, também existe e precisa ser considerada. E qual é essa preocupação? A lei de Moisés dizia que o homem, sendo responsável pela casa, vai suprir a casa.
Só que quando o homem morre, o filho mais velho é o responsável por manter aquela casa. Só que a Bíblia diz que, além do marido da mulher estar morto, porque ela é uma viúva, o seu único filho também agora está morto. Portanto, ela olha para o marido e vê o passado dela. Ela olha para o presente e vê o filho dela. Ela olha para o futuro e sabe que a vez dela está chegando. Não há quem supra, não há quem socorra. Você pode dizer, a lei de Moisés determina que o governo de Roma supra, ou melhor, que o governo de Israel supra os pobres, órfãos e viúvas. Só que várias vezes, você já leu na Bíblia também, Deus punindo o povo por desconsiderar essas ordens. Portanto, ser órfão, ser viúva, aqui é completamente complicado. Essa mulher está devidamente e certamente fadada à morte no futuro. Quando Cristo olha para ela, Ele não vê apenas uma mulher, Ele vê alguém que está sabendo que o seu tempo está chegando, porque o seu marido morreu, seu filho morreu, e a próxima é ela. E a Bíblia diz que, lendo, ouvindo, percebendo o coração dessa mulher, Jesus se aproxima. Ele interrompe a marcha fúnebre, ele para o caixão e se aproxima e toca. Aleluia. Depois aproximou-se e tocou. Eu lia esse texto com tranquilidade no coração, tentando entender não só a história, mas a voz de Deus dentro dessa história. Eu fiquei preso nessa expressão: aproximou-se e tocou. Aproximou-se e tocou. A pergunta é: tocou aonde? Ele tocou no caixão. A lei de Moisés é expressa: todo mundo que toca em algo morto ou ligado à morte torna-se impuro cerimonialmente, ou seja, não pode subir ao templo, não pode buscar Deus, tem que se lavar todo dia no pôr do sol e demorar 7 dias para depois voltar ao santuário, para depois oferecer sacrifício, para depois oferecer oferta dentro do santuário. Aqui a lei de Moisés é clara: tocou em algo morto, seja roupa de morto, seja um caixão, seja um animal morto, tocou, está cerimonialmente impuro. A pergunta é: será que Jesus não sabia dessa regra? Será que ele não sabia que era terminantemente proibido alguém que era professor, alguém que curava os outros, alguém que ensinava, tocar em algo morto assim, dessa forma? Jesus sabia e fez de propósito. Aleluia. Ele se aproxima e toca. É impuro, mas ele se aproxima e toca. Está morto, mas ele se aproxima e toca. Se depender do sacerdote, passa longe. Se depender de um profeta, passa longe. Mas Jesus se aproxima e toca. Está sujo, mas Jesus se aproxima e toca. Eu sei que você entende essa realidade. Afinal de contas, nós também estávamos impuros, sujos, distantes, e ainda assim Jesus se aproximou e tocou. Jesus se aproximou e mexeu. Aonde ninguém queria tocar, Jesus se aproximou e tocou para a glória de Deus. E olha você aí, sarado, curado, mudado, transformado, porque Jesus um dia resolveu se aproximar e tocar. Jesus um dia resolveu chegar perto e dizer: você está sujo, mas me pertence. Jesus se aproxima e toca, porque aparentemente Jesus não tem medo da impureza, Jesus não se assusta com a morte, Jesus não sofre por causa da distância entre morte e vida aqui. Jesus sabe que o toque da morte não torna ele impuro, mas o toque de Jesus tem poder para transformar a morte em vida. Jesus tem poder para transformar a impureza em santidade para a glória de Deus. Aqueles que se afastam não farão diferença, porque Jesus se aproxima e toca. Jesus se aproxima e toca. Enquanto muitos se distanciam de nós, dizem: não vou me envolver com isso, eu não vou me envolver com você, eu não vou te ajudar a realizar essa obra. Jesus se aproxima e toca. Quebrado, ele se aproxima e toca. Impuro,
Ele se aproxima e corrige. Caído, Ele se aproxima e levanta. Jesus se aproxima de você hoje nesse culto e diz: não importa qual tenha sido o problema, não importa o tamanho da queda, não importa, eu me aproximo e toco e trago purificação para dentro do seu coração, diz o Senhor. Aproximou-se e tocou. Nós não merecíamos. De acordo com a teologia no Novo Testamento, nós estávamos mortos em nossos pecados. Se dependesse de nós, nós nunca seríamos tocados. Mas Jesus se aproximou e tocou. Ele é aquele pastor que tranca as 99 no aprisco. Ele é aquele que tranca as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Na lama, no lamaçal, ele se aproxima. Jesus é aquela mulher que vira a casa inteira para achar uma dracma e faz festa quando a encontra. A casa está bagunçada, mas os valores foram encontrados. Glória a Deus. Aparentemente está tudo bagunçado, mas aquilo que precisa estar no lugar está. Valor. Aleluia. Jesus é aquele pai que aguarda o filho pródigo aparecer ali de novo, porque ele sabe que saiu por curiosidade, mas por necessidade vai ter que voltar. E quando voltar, a porta ainda estará aberta, os braços ainda estarão estendidos, porque Jesus se aproxima e toca. Agora tem algo que me chama a atenção aqui. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E veja o que diz o texto: e os que o carregavam pararam. O toque de Jesus não foi acidental, ele não esbarrou no caixão. Todo mundo sabe que é completamente proibido interromper uma marcha fúnebre, mas Jesus propositadamente vai estender a mão, tocar no caixão. E esse toque não é para a mãe, esse toque também não é para o menino, esse toque é para aqueles que carregam o esquife. É um toque de alerta, é um toque de aviso, é uma ordem por meio do toque dizendo: parem, não prossigam. E o texto diz que ao tocar o caixão, os que o carregavam pararam. Há um toque de Jesus, e isso me chama a atenção, porque várias vezes nós encontramos toques de Jesus na Bíblia. Quem já leu algo sobre toque de Jesus na Bíblia? Várias vezes Jesus toca em alguém, ou é tocado por alguém. Eu percebi que o toque de Jesus gera pelo menos dois resultados. Quando eu disse? Dois resultados. O primeiro, o toque de Jesus sempre gera movimento. Todo mundo que tocou em Jesus, ou a extensa maioria das pessoas que tocaram em Jesus, receberam de volta o movimento. Lembra daquele paralítico que está há 38 anos no tanque de Betesda? Estava antes de Jesus nascer. Esse homem já estava lá há 8 anos. Jesus nasce, vive 30 anos. Quando esse homem tem 38 anos naquele tanque, Jesus passa perto dele. O texto diz que ele ficava esperando o agitar das águas, quando um anjo descia e mexia nas águas. Porém, a Bíblia diz que ninguém conseguia lhe ajudar. A concorrência era muito grande, e sempre que ele se aproximava para pular do tanque, alguém pulava em seu lugar. De repente, Jesus está passando perto dele, e Jesus olha para ele e pergunta: moço, você quer ser curado? E ele diz que eu quero, mas tem ninguém para me ajudar. Toda vez que essas águas são movimentadas, alguém pula na minha frente. Toda vez que as águas são movimentadas, alguém vai e pula em meu lugar. Eu imagino Jesus respondendo: eu não vim perguntar se você quer entrar em águas movimentadas, eu não vim movimentar você, aleluia, eu não vim movimentar as águas, eu vim te colocar em movimento de novo. Você quer ser curado? O homem diz: eu quero. De repente Jesus toca nele, esse homem se levanta, e Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele que estava paralisado há 38 anos voltou a andar para a glória de Deus. O toque de Jesus lhe conferiu um movimento. Você lembra da filha de Jairo? A menina tem 12 anos, está semi-morta na cama. De repente
repente vem Jairo: mestre, vamos lá em casa, toca na minha filha, ela será curada. E ela vai, e junto com Jesus vai Jairo para dentro da casa de Jairo. Chegando lá, a Bíblia diz que houve uma interrupção, e o mensageiro vem para Jairo e diz: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. E ele olha para Jesus, e Jesus diz para ele: não temas, creia somente. Diante disso, Jairo tem que decidir no que ele vai acreditar: nos mensageiros da morte ou no dono da palavra da vida. Jairo decide confiar. De repente Jesus sobe para dentro da casa da menina, da casa e do quarto da menina, com Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que está o pai da menina e a mãe da menina, e Jesus segura a mão daquela menina, a mãozinha fria, já está morta, coitada. Jesus se aproxima do ouvido dela e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Aquela mão fria começa a se aquecer, o coração que estava parado volta a bater, os olhos se abrem, o fôlego entra, e aquela menina volta a se movimentar dentro daquele quarto. O toque de Jesus lhe devolve movimento. O segundo resultado do toque de Jesus, que muitas vezes nós não percebemos, mas é real e está presente na Bíblia. O toque de Jesus devolve acessos. E eu vou te explicar por que o toque de Jesus devolve acessos. Nesse tempo aqui, eles pensavam que pessoas que estavam enfermas e suas enfermidades que eram visíveis estavam completamente apresentadas diante da sociedade. As pessoas pensavam que essas pessoas eram malditas. Os enfermos que tinham, por exemplo, lepra, cegueira, paralisia, na mente da sociedade, esses homens e mulheres que eram doentes eram malditos. Deus não os ama, Deus não se importa com eles. Portanto, para que ir ao templo? Proíba a entrada. Para que buscar o Senhor? Proíba a entrada em sinagogas. O santuário não é para esse povo sujo. Na mente deles, se há enfermidade, Deus amaldiçoou, Deus puniu. Portanto, limite a sua circulação. Eles não podem entrar em qualquer lugar, eles não podem acessar qualquer ambiente, porque a sua enfermidade os proíbe de fazer isso. E quando Jesus toca, ele remove essa proibição. Porque aquele que não podia entrar antes, agora pode. Aquele que não podia viver antes, agora pode. Aquele que não podia se envolver antes, agora pode. Lembra que João 9 tem um cego de nascença. Os discípulos se aproximam de Jesus e diz: mestre, quem pecou para esse homem nascer assim? Ele ou os pais dele? E Jesus diz: ninguém pecou para ele nascer assim. Vocês não entenderam nada ainda do Evangelho. Isso aconteceu para que hoje se revele a glória de Deus. De repente Jesus cospe no chão, faz lodo, unge os olhos do homem e diz: vai se lavar no tanque de Siloé. Quando ele volta enxergando. O primeiro lugar que ele vai, depois de voltar a enxergar, é o santuário, o templo de Jerusalém. Ele entra pulando e dando glória a Deus. Os fariseus pegam ele: peraí, você não é um mendigo que ficava ali pedindo esmola? Não era cego? Sim, eu era cego. Quem te curou? Não lembro o nome dele. Quem foi? Será que foi Jesus de Nazaré? Ele não pode ser, ele não guarda o sábado, ele é pecador, não pode ser ele. E o homem responde: se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Ele tem poder para curar as nossas vidas. O toque de Jesus devolveu ao homem acesso ao santuário, acesso à presença, acesso à sociedade. O toque de Jesus abre porta, o toque de Jesus amplia contato, o toque de Jesus muda a nossa história. Um outro exemplo rápido aqui: aquela mulher do fluxo de sangue, lembra dela? Ela é quem vai tocar em Jesus. Por quê? Jesus vai ampliar e abrir para ela espaços e acessos, porque sendo ela uma mulher que tinha uma doença que era o fluxo de sangue, ela era terminantemente proibida de circular naquelas regiões. A sua impureza, de acordo com aquela sociedade, era transmitida. E de repente ela está olhando para Jesus no meio da multidão. E ela diz: já gastei tudo, não tem nada a perder. Mas se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada.
Jesus diz: quem me tocou? Pedro diz: Senhor, você está no meio da multidão, o povo te aperta. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? E de repente Jesus diz: o povo me toca como o povo toca. Alguém me tocou com autoridade. Alguém me tocou com fé. Eu senti que de mim saiu poder. Essa mulher foi curada, e sendo curada, ela pode acessar o mercado do templo. Sendo curada, ela pode se relacionar. Sendo curada, ela pode ser mãe. Sendo curada, acessos são abertos para ela, possibilidades são abertas, acessos são completamente disponibilizados para ela. O toque de Jesus gera movimento e abre porta, gera movimento e abre acesso, gera movimento e nos coloca em conexão com o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Aleluia! Mas aqui tem um detalhe, e é aqui que eu queria chegar com você nessa noite, porque nesse texto há uma exceção. Se o toque de Jesus gera movimento, se o toque de Jesus gera acesso, aqui o toque de Jesus gerou outra coisa. Porque o texto diz que, tocando no caixão, eles já estavam se movimentando. A porta da cidade estava aberta. Mas quando Jesus toca, em vez de causar movimento, em vez de trazer acesso, ele paralisa aqueles que estão se movimentando. Tem toque que é para te movimentar. Tem toque que é para abrir porta. Mas tem toque que é para nos parar. Você entende essa linguagem? Por vezes o Senhor vai te tocar para te despertar. Por vezes para te colocar em contato com gente que está ligado no que Deus está fazendo. Mas tem toque que será para parar o que você estiver fazendo. Jesus toca e eles param. E por que Deus precisa nos parar? Deus precisa nos parar porque Deus não está interessado em nos ver carregando coisas mortas. Deus não nos chamou para carregar algo morto. Deus não te entregou nada morto para você carregar. E toda vez que você insistir em carregar alguma coisa morta, o Senhor será pedra de tropeço na sua frente. O Senhor vai te parar. Sempre que você insistir em empurrar esse ministério com a barriga, em empurrar essa vida assim, como se não fosse nada, esse relacionamento como se fosse algo de fachada, o Senhor vai te parar, justamente para que você não continue carregando algo morto. E quando Ele te parar, Ele vai te confrontar e dizer: eu vim trazer vida para o que você está carregando, eu vim trazer unção para esse ministério, eu vim acender você de novo, eu vim despertar a sua vida para essa geração, diz o Senhor. É por isso que às vezes Deus nos para. É por isso que às vezes portas se fecham. É por isso que às vezes Deus não permite as coisas fluírem. Deus precisa nos parar, porque o que nós estamos carregando já morreu há tempo. Está carregando peso morto aí e não está percebendo. E diz: não, eu vou levando do jeito que dá, eu oro quando der, eu vou quando for possível. Se der certo, vai acontecer. Se eu quiser, se eu acordar bem, eu vou orar. Se eu estiver bem, eu vou no culto. Se não chover, eu vou. Enquanto isso, você vai levando essa vida espiritual apagada, morta, sem perceber que já morreu há tempos. Mas hoje, antes de cruzar o limite da porta da cidade, Jesus te encontra e diz: não vai seguir assim não. Eu vim derramar vida e vida em abundância. Eu vim despertar o seu coração para essa geração, diz o Senhor. Jesus para. Vocês não vão seguir assim. Jesus para. E parando aqueles que carregam, Ele vai dizer para aquele que está morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Curioso é o fato de que aquele morto não ouviu o pai, o amor, não ouviu os amigos, não ouviu os médicos, não ouviu as canções fúnebres que eram cantadas naquele cenário. Mas a voz de Jesus ele precisou ouvir. Todo mundo chorando e nada, todo mundo cantando e nada, a mãe sacudindo o menino e nada. Mas quando Jesus se aproxima e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. A morte tem que se virar e sair, a vida tem que se
virá e entrar. Aquele que estava morto começa a ouvir a voz de Deus. É claro que tem que ouvir a voz de Deus. Essa é a voz que traz à existência coisas que não existem. Essa é a voz que disse ao vento e o mar: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Esta é a voz que faz os ossos se moverem no meio do vale. É a voz que disse: haja luz e houve luz. Esta é a voz de Deus. Eu vou dizer para você que a voz do vizinho não ajuda, a voz dos amigos é insuficiente, a voz da medicina é limitada, mas há uma voz poderosa, há uma voz resplandecente, há uma voz ecoante. Esta voz continua ativa e viva sobre o nosso coração, dizendo: é tempo de se levantar. Aleluia, aleluia, a voz de Deus. Esta é a voz de Deus. Antes de tentar seguir carregando coisas mortas, como disse Jesus para uma igreja de Apocalipse: tem fama de que vive, mas está morto. Antes de continuar assim, arrisque ouvir a voz de Deus. Ele te devolverá a vida, para dar vida para o seu ministério, para a sua família. O jovem volta a respirar, se assenta. E aqui, para encerrar, há esse detalhe: ele não apenas volta a respirar, ele não apenas se assenta, ele volta e começa a falar. Há uma voz saindo da boca dele. Parece que ele tem algo a dizer. Parece que um dos sinais de estar vivo aqui é se comunicar. E aqui está o segredo pelo qual o diabo insiste em tentar nos manter apagados, em tentar nos manter mortos, em tentar nos manter assim, irrelevantes. Ele sabe que Deus colocou uma mensagem nos seus lábios. Ele sabe que Deus confiou algo ao seu coração, que alguém precisa ouvir, alguém precisa conhecer. Talvez é o seu testemunho, dizendo: eu era torto, mas Jesus consertou minha vida e me colocou no eixo. Eu era enfermo, mas Jesus curou a minha vida. Talvez eu era apagado, mas Jesus me avivou para a glória de Deus. Hoje a voz do Senhor para você é essa: é tempo de se levantar, porque o diabo não pode calar a mensagem que o céu colocou na tua boca. O diabo não pode apagar o que Deus colocou dentro do teu coração. Desperta hoje, se levante hoje, acorde hoje. O Senhor quer usar a sua mensagem para alcançar os vizinhos, para alcançar os amigos e para mudar a história desta geração, no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, irmão. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Só o Senhor é Deus. Você vai orar comigo agora por alguns minutos. 1 minuto, 2 que seja. 1 minuto, 2 que seja. Comece a orar e diga: Senhor, eu preciso. Senhor, eu tenho andado assim, me movimentando, mas carregando algo morto, algo apagado. Eu tenho carregado, Senhor, um peso comigo, algo que precisa ser avivado, algo que precisa ser despertado. Eu preciso me colocar na brecha, eu preciso me posicionar. Eu não posso mais fingir que não é comigo, eu não posso seguir carregando os meus mortos. Eu preciso de encontrar no meio do caminho. Comece a orar, peça ao Senhor para tocar você agora, para tocar o seu ministério agora, para tocar teu casamento agora, para tocar tua família agora. Diga a Ele: Senhor, toca-me, toca-me, me tira desse estado de morte, me tira desse estado de apatia, me tira desse estado de insensibilidade, me tira desse estado de frieza espiritual, me tira desse estado de cegueira espiritual. Eu não quero só movimento, eu não quero só acesso, eu quero ser parado quando tiver que ser parado, para que o Senhor derrame vida no meu coração, para que o Senhor renove as minhas forças, para que o Senhor acenda outra vez o fogo no meu coração. Eu não posso mais vir para o culto porque tem culto. Eu quero vir com expectativa, crendo que o Senhor fará, crendo que o Senhor realizará. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso me colocar na brecha. Eu sei que o Senhor ainda toca. Olha aí, o Espírito quer tocar você nessa